Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 23 de novembro, e ontem, feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graça, mercados perderam muito da liquidez, também perderam um pouco do referencial de preço, num dia de novidades com relação ao Brexit. O esboço de um acordo do Reino Unido com a União Europeia foi firmado, e a Itália também mais flexível no que diz respeito ao orçamento deficitário em relação à União Europeia. Aqui, a Bovespa encerrou o dia com leve alta de 0,24%, índice em 87.477 pontos, e o dólar subiu 0,31%, moeda americana cotada no encerramento a R$ 3,81. Hoje, mercados da Ásia com viés de queda durante a madrugada, assim foi o fechamento. Europa operando em alta nesse início de manhã por conta ainda de efeitos do Brexit, e futuro do mercado americano em alta num dia de encerramento mais cedo, portanto pregão mais curto, e também de Black Friday, quase que um meio feriado nos Estados Unidos. Aqui seria bom que ultrapassássemos novamente a faixa dos 88.600 pontos para abrir um objetivo lá próximo dos 90 mil pontos, mas certamente precisaríamos de ter fluxo e principalmente fluxo de investidores estrangeiros. Aliás, a última estatística mostrou novamente ingresso de recursos da ordem de 600 milhões no último dia 19. Estimativas indicam alguma dificuldade para aprovar o acordo do Brexit, tanto na reunião de domingo agora dos 27 membros da União Europeia, mas principalmente no Parlamento Britânico, lá pelo dia 10, 12 de dezembro, onde a estimativa de consultoria internacional é que a rejeição passou de 60% para 75%. Então, muito complicado aprovar esse acordo que está sendo firmado. Aliás, a Espanha já disse que, se não for mudado, votará contra ao acordo. Em compensação, a China diz querer um diálogo comercial benéfico com os Estados Unidos, e vamos ter um encontro de Donald Trump com Xi Jinping, presidente da China. Na Alemanha, hoje foi divulgado o índice PMI da atividade industrial do mês de novembro. Ele encolheu para 51,6 pontos. A expectativa era que ficasse em 52,2 pontos, e o de serviços também caiu para 53,3 pontos. A Alemanha também divulgou uma outra leitura do PIB referente ao terceiro trimestre, uma contração de 0,2%, mas em base anualizada sobe 1,1%, igual ao que era previsto. Mas, de qualquer forma, esse encolhimento no terceiro trimestre não acontecia desde o primeiro trimestre do ano de 2015. E na zona do euro, o índice PMI de novembro industrial caiu para 51,5 pontos, a estimativa era que ficasse em 52 pontos. E eu lembro que índices acima de 50 pontos mostram ainda expansão da atividade, se bem que em desaceleração, enquanto o índice abaixo de 50 pontos mostra a contração da atividade. Por aqui, Fundação Getúlio Vargas divulgando a confiança da indústria, uma alta de 0,6 pontos, indo no mês de novembro para 94,7 pontos. E também por aqui o governo tenta convencer a equipe de Jair Bolsonaro a não mexer nos dados do pré-sal, falando em partilha e concessão, antes que seja votada a cessão onerosa. E o BNDES anunciou uma captação de 750 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas também anunciou que pretende se desfazer de ações ao longo do ano de 2019 no montante de 12 bilhões de reais. E Ricardo Vélez Rodrigues foi finalmente confirmado como o próximo ministro da Educação e Cultura. Na agenda do dia, daqui a pouquinho, vamos ter a divulgação pelo IBGE do IPCA 15, uma prévia da inflação oficial do mês de novembro, e saiu agora o IPCS pela Fundação Getúlio Vargas na terceira quadricemana, uma alta da inflação pequena de 0,05% contra 0,28% anterior. E nos Estados Unidos, vamos ter o indicador PMI da atividade industrial e de serviços do mês de novembro.
Expectativa para o dia de hoje, a Bovespa pode seguir ainda recuperando, mas continua sendo um dia complicado, de mais baixa de liquidez, dólar com um viés mais fraco para início do dia e juros em queda. Mas certamente vamos depender um pouco tudo isso de como sai o IPCA 15. Deve ser bastante positivo com inflação retroagindo. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres tinha alta agora há pouco de 0,29%, já um pouco afastada das máximas do dia. Bolsa de Paris subindo 0,39%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,44%. O petróleo dava o tom negativo, com uma nova queda de 2,53%, barril cotado a $53,25, isso mesmo considerando as estimativas de que as vendas de óleo pelo Irã encolheram bastante por conta das sanções americanas. E euro negociado a 1,138 do dólar, em queda, portanto, notes americanos títulos de 10 anos com taxa de juros de 3,06%, em queda também, e futuros do mercado americano mostrando leve queda, o Dow Jones de 0,25%, Nasdaq com queda de 0,33%. Hoje, sexta-feira, no final do dia, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, na economia, na política, e eu espero vocês. Até lá, então.